Posso? Ora, muito bom dia. Em nome da direção do agrupamento de escolas de Alfena, dou as boas-vindas a todos os presentes, aos nossos alunos e às pessoas que aqui estão. Vamos ter mais uma sessão do ciclo de conversas, da ordem da conversa, sobre a sessão de hoje, chama Socorro, tenho que escolher. Eu penso que temos aqui alunos do 10º, certo, não é? E, portanto, está na fase de escolher o futuro deles, certo? Agora vou passar, então, à doutora Manuela, da Câmara, faz favor. Então, muito bom dia a todos. É um gosto estar frente a uma plateia tão jovem, que eu não estou habituada a isso. A minha área é a área social, é a área dos séniores, portanto estou habituada a ver outras caras. Antes de mais, cumprimentar toda a gente, principalmente a escola que dá abertura a estas sessões, cumprimentar os palestrantes e todos os alunos em especial. Neste ciclo de trabalhos que estão a fazer, o que me é dito e que me foi pedido para eu dizer aqui, é que se confia muito em quem vai ajudar. Portanto, vocês neste momento estão naquela parte de, eu achei muita piada dizer o socorro, porque é uma palavra que traduz bem aquilo que vocês poderão estar a sentir neste momento. E um pós-pandemia como nós tivemos vai-nos trazer, vai-nos acarretar de certeza outras problemáticas que não havia anteriormente, não é? A falta de muita coisa e a sobra de outra tanta. Eu não estou aqui para vos falar propriamente do tema, quero só dizer-vos que trabalhem com afinco, trabalhem mesmo, porque é uma altura excepcional da vossa vida. Não terão muitas oportunidades destas. E às vezes fazem-se escolhas certas e outras escolhas erradas que nos fazem perder anos na vida. Portanto, isto é muito importante. Eu estou a falar porque também tenho netos da vossa idade já e vejo o que se passa à minha volta, não é? Portanto, trabalhem, continuem a sonhar, que é o importante é vocês sonharem e poderem fazer alguma coisa que tenha projeção no futuro, que vos dê um bom futuro, mas que também vos faça agrado trabalhar. Porque isto de trabalhar só para poder ganhar dinheiro não é o importante. Se calhar vai ser, não é? Mas que se possa fazer alguma coisa que nos dê de interesse no nosso íntimo. Trabalhem muito nos vossos planos estratégicos e façam-nos chegar para que nós possamos incluir nas nossas políticas públicas. Sabem que as políticas públicas são as que vos vão dar as certezas daquilo que poderão fazer ou não. Portanto, são as ditas leis, não é? Portanto, não estou aqui para mais do que isto. Um abraço muito grande, muitas felicidades, seja vós o que desejo aos meus. E tudo de bom, que seja um dia muito importante e apertem com quem aqui está, com perguntas, porque é para isso essencialmente que eles cá estão. Perguntas e boas respostas. Isto é um começo, porque vocês ainda vão ter tempo para muita coisa, tá? Prontos, gostei muito de estar aqui, um bom dia para vocês. Muito obrigada pelas palavras. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Lúcia Ramalho, sou psicóloga no município de Valongo e hoje tenho a missão de pôr ordem nesta conversa. Não vou pôr ordem, vou só estar aqui a facilitar a conversa e a recolher as vossas dúvidas e questões. Vocês já tiveram acesso aqui na biblioteca a um código QR, portanto vocês vão poder colocar as vossas questões através da página do Adolescer, do separador falatório, ou se quiserem levantam o braço e colocam as vossas questões. Estão completamente à vontade para o fazer. Lá em casa, cumprimentar também o público que nos está a assistir através das redes sociais. Podem colocar as questões através do Facebook Melhor Saúde, Mais Cidadania.
Agora, qual é o tema de hoje, que vocês já devem ter visto? Socorro, tenho que escolher. E como estava a dizer a senhora vereadora, esta palavra, socorro, tem um significado interessante. Idealmente, este socorro é metafórico, ou seja, isto não pode ser uma questão de vida ou de morte, estas escolhas. Mas muitas vezes, ou seja, nas transições, e vocês, alguns já passaram por isso, na transição do nono para o secundário ou do secundário para o ensino superior, as escolhas podem não ser fáceis. E existe um socorro no sentido de um pedido de ajuda urgente. Alguém me ajude. E hoje vamos falar sobre isso, sobre quem vos pode ajudar nestas escolhas. Vamos falar também sobre o ensino profissional, se o ensino profissional atualmente ainda é alvo de preconceitos. Vamos falar de sucesso, se calhar, o que é ter sucesso, esse conceito que, se calhar, cada um de nós tem uma opinião diferente sobre ele e outras questões. Agora vou passar a apresentar os nossos oradores e oradoras. Agradecer muito a vossa disponibilidade de estar aqui hoje, à conversa com estes jovens e à conversa com o público que nos está a assistir lá em casa. Então, vou começar aqui pela Tânia. A Tânia Almeida colabora regularmente com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, exerce funções no Gabinete de Orientação do Instituto Superior de Engenharia do Porto e colabora com o Consultório Jovem da nossa Casa da Juventude, em Irmesinde. A Carla Viana de Sousa, que aqui é muito conhecida, a apresentação será para o público lá em casa, é psicóloga aqui no agrupamento de escolas da Alfena e já tem mais de 20 anos de experiência em contexto escolar. O professor José Manuel Leite é diretor pedagógico da Escola Profissional de Valongo desde 2010 e a Paula Sousa é presidente da Associação de Pais de Alfena, é gestora, contabilista e formadora no ensino profissional. Mais uma vez, muito obrigada. E o que é que eu vou sugerir? Eu vou dirigir as questões, mas queria pedir-vos para, caso queiram complementar as respostas, queiram dar outra opinião, que estejam completamente à vontade. Está bem? Vou começar aqui pela Carla, não é? Que é da casa. Carla, queria-te pedir que falasse um bocadinho sobre os mitos. Ou seja, nós sabemos que existem ideias erradas acerca da escolha vocacional. E essas ideias erradas muitas vezes conduzem a maior ansiedade. Portanto, queria que nos falasses sobre os mitos e sobre a sua desmistificação, ou seja, como é que se desmistifica estes mitos. Antes de mais, Lúcia, queria agradecer o convite para estar aqui e é sempre um orgulho. Nós temos alunos aqui na plateia, quer de nono, quer do ensino secundário, e a ansiedade às vezes vai se sentindo em diferentes momentos. Eu acho que cada vez mais, hoje em dia, alguns mitos vão sendo desbatidos, não é? E, por exemplo, ao nível das questões da igualdade de género, cada vez menos, ainda se vai sentindo, mas cada vez menos se vai sentindo que sou rapariga, não posso escolher uma profissão na área das engenharias. De facto, o que eu vou sentindo aqui na escola é que quando é uma área que as raparigas gostam, não é por serem raparigas ou rapazes que escolhem ou não essa área. Portanto, este mito, por exemplo, estou-me a recordar agora da questão na área da hotelaria, a cozinha, a pastelaria, já também há quer rapazes, quer raparigas a escolherem. Portanto, cabeleireiro também, que é um curso que tem aqui a Escola Profissional de Valongo, já tivemos alunos aqui em Alfena, rapazes, que optaram por esta profissão e cada vez mais vai surgindo de interesse. Eu acho que os meios de comunicação social, até para alguns programas televisivos, como o Masterchef e outros, vão desmistificando um bocadinho estas questões de igualdade. Eu também acho que a questão, não sei, o colega com certeza irá falar mais daqui a pouquinho, mas a questão do ensino profissional também se vai cada vez mais esbatendo, já vai sendo reconhecido algum mérito ao ensino profissional, o que faz com que os jovens cada vez vão optando por esta via, de opção, de uma forma mais natural e sem preconceitos. Ainda existem alguns, mas penso que depois a partilha de experiências, do que aprendem, a possibilidade dos estágios, a possibilidade de ingresso
no ensino superior. Eu acho que vai desmistificando muito este conceito. Por exemplo, cá em Alfena, o ano anterior, pela primeira vez tivemos 6 alunos a entrar no ensino superior da nossa turma do curso profissional, o que acaba por ser um incentivo até para os colegas que hoje querem entrar e concorrer e perceber que também, após o curso profissional, podem seguir uma via quer de trabalho, quer de ensino superior, quer as duas ao mesmo tempo, não é? Achei curioso, permitam-me partilhar. Esta semana tivemos aqui mesmo na biblioteca uns alunos destes que estão no ensino superior a falar com os colegas que estão no curso profissional e um deles dizia: se vocês quiserem seguir a ir trabalhar, vão trabalhar, é um projeto vosso, mas aconselho-vos, depois pensem em estudar mais para a frente. Era ele próprio que dizia isso. Portanto, vão para a frente estudar. Eu tenho um colega na minha turma que estuda e trabalha e admiro imenso porque é difícil, mas ele consegue fazer. E, portanto, vocês, se neste momento pretendem trabalhar, vão fazê-lo, mas depois avancem e continuem a investir na vossa educação e na vossa formação. Portanto, também acho que é outro mito. Eu acho que nós vamos trabalhando estes mitos. Aquilo que eu ainda sinto mais dificuldade, partilhando um bocadinho, é o mito de às vezes deixar os colegas, porque a mudança do 9º para o 10º é uma mudança grande. De facto, as escolhas obrigam a que alguns sigam percursos diferentes dentro da mesma escola ou em escolas diferentes, e isto muitas das vezes cria aquela ansiedade de mas e agora vou ficar sozinho, se for para determinada escola, para determinado curso, não vou ter ninguém. E este mito de não vou ter ninguém é um mito que precisa de ser muito combatido, porque nós temos sempre alguém, ainda que nós estejamos na mesma turma, não é? Claro. Pronto, vamos fazendo mais ou menos este trabalho com os alunos e acho que vão diminuindo alguns dos mitos que existem. Vou-te só pedir... Desculpa que me lembrei, entretanto, de um outro. O mito de que a orientação é que decide, que este é muito importante. Pois. Há muitos alunos que acham a questão dos testes, que é, agora vão passar um teste e o teste vai dizer aquilo que eu vou ser. E, de facto, um teste não diz aquilo que nós vamos ser, não é? Um teste ajuda-nos, se calhar, a perceber, ou pode orientar-nos a perceber onde estão ou não os nossos interesses, mas não é o teste que determina, é todo um processo que nós vamos fazendo e nos ajuda na escolha. E a nossa escolha final pode ir de encontro a esse teste ou não. Depende do projeto de cada um. E apesar de, às vezes, ser difícil termos que fazer algumas reformulações, às vezes o nosso projeto implica algumas reformulações também, porque o nosso sistema de ensino não está organizado de uma forma que permita aos jovens a experimentar as diferentes áreas antes da escolha, não é? E isto gera naturalmente dificuldade, porque eu não sei muito bem o que é que se faz naquela área, e o não podermos experimentar, quer ao nível do secundário, quer ao nível da universidade, pode ser gerador. Portanto, a orientação não decide nada. Quem toma as decisões, eu costumo dizer que o mais difícil são os alunos e os pais que têm que decidir quando fazem a matrícula. Eu só estou cá para dar uma ajuda. A decisão final é deles e o compromisso é deles, e a orientação ajuda, o processo de desenvolvimento vocacional ajuda-os a poderem repensar a escolha, que é uma coisa que eu acho importante. Eles perceberem que é um processo que têm que pensar, têm que se implicar neste processo. Estes 2 anos de Covid, como dizia, não ajudaram muito. Eu sinto particularmente este ano que há muitos jovens que não estão, ou alguns jovens não estão muito envolvidos no processo de escolha, mas vamos trabalhando e há outros condicionantes e vamos tentando ajudar nesta reflexão que eles possam ter. Ok, obrigada. Tânia, próximas interrogações são para si. E se a indecisão relativamente à escolha vocacional provocar uma ansiedade muito elevada? E se o jovem sabe exatamente o que quer, mas não tem notas para ingressar nesse curso? Gostava que nos falasse destas situações em que os jovens ficam com níveis de ansiedade muito elevados, que ficam muito desanimados por não ter então a tal nota que lhes permita ingressar no curso. Ou seja, como é que podemos ajudar nestas situações e a que sinais é que devemos estar atentos quando esta ansiedade se torna patológica? Então, bom dia a todos e a todas. Eu não sei se... Agora sim. Antes de mais, também cumprimentar os meus colegas e todos aqui presentes. E, efetivamente, se calhar começar por dizer o que é ansiedade e tentarmos aqui percebermos o que é ansiedade, não é? Porque nós ouvimos todos falar muito deste conceito
Eu diria, e digo muitas vezes, que é a doença do século. Acho que cada vez mais, infelizmente, temos jovens que vivem em estados de ansiedade muito elevados e, efetivamente, eu acho que a escolha vocacional, nestas faixas etárias em que vocês estão, é efetivamente aqui uma das principais tarefas que vocês têm para dar resposta e que um dos mitos, e complementando também aqui o que a colega estava a dizer, um dos mitos que eu acho que gera mais ansiedade é efetivamente que vocês vão escolher hoje, com a idade que têm, a vossa vida para sempre. Há aqui um bocadinho o mito da escolha para sempre. Para a vida toda. E para a vida toda. Não é? Ou seja, que aquilo que vocês escolherem hoje, que vão fazer isto para a vossa vida toda, e isto é muito difícil. Eu, aos 14, 15 anos, decidir o que é que quero fazer aos 50, aos 40, porque ainda falta muito tempo e porque nós mudamos com o tempo. E se calhar vocês todos já quiseram, ou não digo todos, mas uma grande maioria de vocês já quis ser astronauta, já quis ser aquelas profissões que vamos imaginando, que vamos fantasiando, e depois, com o passar do tempo, vamos compreendendo que ou não é tão real, ou não é tão possível, ou de repente também já não gostamos assim tanto, e por isso eu acho que uma das coisas aqui, particularmente na dimensão vocacional, que gera maior ansiedade, é efetivamente este mito da escolha para sempre, da escolha para a vida inteira. A verdade é que cada vez mais, e o sistema educacional português, quer do ensino superior, quer dos ensinos pré-ensino superior, têm permitido uma abrangência maior e uma mudança também, não é? Agora nós não temos tipicamente mestrados integrados. O que é o mestrado? É aquilo que vem a seguir à licenciatura, exatamente para isto, para depois da licenciatura nós podermos aqui fazer outra escolha novamente e às vezes até mudar um bocadinho o ramo, ou outras vezes, e muitas das vezes é isso que acontece, até complementar a nossa formação. E por isso, o que é isto de ansiedade? É tudo o que nos faz sofrer com a antecipação de alguma coisa que vai acontecer e que nós não conseguimos ter a certeza do que é que vai acontecer. E a escolha vocacional é exatamente isto, não é? Ou seja, nós achamos que estamos no caminho certo muitas vezes, mas temos medo, ou, como a colega dizia, ou de escolher uma coisa diferente porque o teste vocacional disse uma coisa que eu nem estava à espera, ou porque o meu pai, a minha mãe, os meus familiares têm uma expectativa sobre mim, não é? E mesmo os meus professores. Não será, certamente existirão aqui exemplos na sala de que alguém que, por exemplo, desenha muito, muito bem, que tem muita capacidade artística, vai ouvindo sempre, não é? Tu devias ir para artes, tu vais ser um excelente médico, com as tuas notas devias ir para a medicina, com as tuas notas devias ir para a engenharia. E estas pressões externas que, obviamente, nem os nossos familiares, nem os nossos professores o fazem com essa intenção, não é? De nos criar mal-estar, mas estas expectativas também geram ansiedade. E por isso, o que é que nós podemos fazer? E neste caso, vocês, todos nós que estamos deste lado, a verdade é que já passamos por aquilo que vocês estão a passar agora. Um dia tivemos que fazer uma escolha e muitos de nós, certamente, seguiu com essa escolha, outros de nós foram alterando. Até posso dar o meu exemplo. Eu, quando escolhi ser psicóloga, tinha a ideia de que queria trabalhar no contexto prisional, que gostava de trabalhar com comportamento desviante e por aí fora. Quando ingressei na universidade, quando fui fazer o curso, a licenciatura, no meu caso ainda era mestrado integrado em Psicologia, percebi claramente que nunca iria conseguir trabalhar nesse contexto e que não era um contexto ajustado às minhas necessidades, aos meus interesses, e escolhi uma área, como vocês veem, bastante diferente, não é? A área mais das crianças, dos jovens, da educação, do contexto mais escolar. E por isso é possível nós irmos alterando e irmos estando atentos àquilo que nos interessa. Então o que é importante para diminuir os nossos níveis de ansiedade, respondendo aqui à outra questão? É efetivamente primeiro procurarmos ajuda psicológica, técnicos. Alerto mesmo para tentarem evitar fazer aqueles testes na internet, porque são testes muito generalizados e que não vão ao encontro das vossas necessidades. E quando vocês procuram um apoio especializado, para além do teste vocacional, tenham um profissional que vos vai conhecendo ao longo do processo em si e que vos podem também alertando para outras questões, porque nós não podemos escolher só pelos nossos interesses, só por aquilo que é o nosso sonho. Às vezes vêm as médias, não é? Ou seja, precisamos de perceber outros planos, que não precisamos necessariamente ser planos B ou C ou D, mas planos que podem na mesma corresponder às nossas necessidades e interesses e à realidade, não é? Porque a verdade é que nós não podemos ser tudo o que quisermos, porque tem a questão das notas e por aí fora. No entanto, quanto mais cedo vocês também procurarem esta ajuda, também depois conseguem saber logo
que notas é que vão precisar de entrar, isto falando no ensino superior, não é? Por exemplo, que notas é que vão precisar, qual é a média no Porto ou fora do Porto que vão precisar para ingressar nesse curso e começar a trabalhar, como dizia a senhora vereadora muito bem, começarem a trabalhar com muito afinco para realmente cumprirem o vosso objetivo, não é? Ou seja, todos nós temos as nossas capacidades, todos nós somos diferentes, mas a verdade é que se trabalharmos para um objetivo, somos mais capazes de atingir esse objetivo do que se não trabalharmos. E por isso, o que é que nós podemos fazer para trabalhar a nossa ansiedade? Assim, de uma forma resumida, primeiro antecipar a nossa escolha, é muito importante não pensarem nisto só quando têm que entregar a famosa ficha ENES, não é? Ou seja, Exato. é importante anteciparem esta questão e depois procurarem ajuda especializada. Na vossa escola têm o privilégio de ter uma psicóloga disponível para vocês e depois também, como a colega dizia, têm, por exemplo, o consultório jovem da Casa da Juventude Irmesinde, que é um serviço da Câmara Municipal do Porto, onde também têm gratuitamente... Valongo. Ai, desculpa. Isto trabalhar no Porto e depois vir para Valongo, desculpem, Valongo, exatamente. Aqui em Irmesinde têm também um serviço gratuito, também com uma equipa especializada, são efetivamente também uma equipa de psicologia, que vos pode também ajudar nesta escolha. E sim, Câmara Municipal de Valongo. Parece que sou valonguense. Obrigada. Vou aproveitar e falar mais à frente. Aqui em Valongo todas as escolas têm psicólogo. Ou seja, todas têm serviços de psicologia e orientação e têm um ou mais psicólogos. Carla, se calhar ia-te pedir que falasses um bocadinho sobre o que é que, assim, genericamente, o que é que se faz, o que é que os psicólogos fazem quando fazem este acompanhamento, que questões é que trabalham? Então, se calhar, se me permites, ia começar por dizer que eu faço parte, com a Lúcia também Ramalho, da rede da ESPSIS, que é uma rede dos psicólogos do Concelho de Valongo, em que vamos trabalhando algumas questões. Uma das coisas que nós fizemos foi desenvolver um programa municipal de desenvolvimento vocacional, em que, de uma forma, as linhas gerais são iguais e todos os alunos, em todas as escolas do 9º ano, acabam por passar por um processo de orientação relativamente idêntico. Claro que depois cada um de nós dá o seu cunho pessoal, mas temos assim linhas gerais trabalhadas nesse programa e, portanto, aos alunos do 9º ano é feito um programa de orientação onde se exploram alguns aspectos, desde os interesses, por exemplo, o planeamento da entrada no ensino superior, provas de ingresso exigidas, locais onde os cursos existem, as médias, já para começá-los a fazer pensar sobre isso. É feito um questionário de interesses profissionais, naturalmente, onde os alunos tentam explorar. Falamos também sobre o sistema de ensino, sobre os valores, o que é que eu valorizo na minha profissão. Para mim pode ser importante uma profissão em que eu ganho dinheiro, ok? Porque é importante perceber se eu depois vou encontrar essa profissão naquilo que eu penso. Ou para mim pode ser importante uma profissão em que eu possa ajudar os outros. Achei, ontem numa turma de 9º ano, achei engraçado, uma aluna que me disse assim, professora, o questionário não me deu aquilo que eu pensava, era medicina, era saúde, não me deu aquilo que eu pensava. E o que é que tu pensavas? Eu pensava farmacêutica. Eu disse, olha, vai ver se não te deu, as ciências técnicas não te deram elevado. E ela disse, deu. E depois da conversa ela dizia, pois, se calhar aquilo que eu queria não era bem a área da saúde, é mais o contacto com as pessoas. E é aqui que às vezes nós psicólogos podemos ajudar a explorar e a pensar. Portanto, temos este programa municipal e eu tenho uma atividade que nos últimos 2 anos não foi feito pela situação que vivenciamos, mas que tínhamos 6 edições anteriores e vamos continuar este ano. Fizemos, como eu disse, esta semana com o curso profissional e vamos fazer em breve com os alunos de secundário, que é o Orienta-te para Decidires, em que trazemos ex-alunos à escola a partilhar as suas experiências dos cursos onde estão e temos de tudo, alunos que se mantiveram na opção que tinham, alunos que trocaram, mas que transmitem que foi muito importante para mim ter passado pela primeira experiência para perceber que não era aquilo que eu queria. Temos alunos que estão felizes no que estão a fazer, portanto temos essa experiência. Temos, por exemplo, um outro projeto que é o A Conversa Com, que vamos trabalhando com os alunos do 8º ano e este ano já trouxemos de 7º ano, em que trazemos profissionais a falarem um bocadinho com eles para os começar a despertar de possibilidades é que nós temos de pensar no nosso futuro. O que é que eu poderia fazer? E vamos trazendo algumas áreas em que convidamos os pais a participar para serem estes profissionais a falar, também são pais às vezes que falam. Temos as entrevistas top que são feitas pela rede ESPSIS, em que são convidados profissionais e habitualmente os profissionais convidados são pelas identificação de interesses que nós psicólogos vamos fazendo nas nossas sessões com os alunos, tentamos trazer correspondência e que falam com os alunos assim num ambiente mais próximo sobre a profissão que fazem, respondem a questões muito interessantes que nós técnicos não sabemos, às vezes as dificuldades
de entrada no mercado de trabalho, questões salariais, horários de trabalho. Recordo-me de uma em que eu estive de medicina veterinária, que achei muito interessante que o colega que estava cá falou da diferença que era tirar o curso de veterinária na Universidade do Porto ou em Vila Real, pelas universidades serem especializadas em diferentes áreas, ou lá embaixo na UBI, na Beira Interior. Assim, de repente, são aqueles que eu me estou a lembrar que vão existindo como projetos aqui na escola. Ok, obrigada. Há visitas de estudo também, naturalmente, não é? Também vamos fazendo algumas visitas, quer às faculdades, às mostras das universidades, quer à Semana do Engenheiro, por exemplo, na FEUP, contactos com o IPP, ainda tivemos há dias uma ação para pais do secundário sobre a oferta formativa do Instituto Politécnico no Porto, também fazemos para os alunos, pronto, um bocadinho nesta linha de trabalho. Ok, obrigada. Vou pegar exatamente nessa questão dos pais e vou perguntar aqui à Presidente da Associação de Pais da Alfena, na sua opinião, qual é o papel dos pais. Nós sabemos que os pais deverão acompanhar os filhos, mas nesta questão do desenvolvimento vocacional, como é que os pais podem ajudar os filhos? Como é que os pais influenciam os filhos? Queria que nos falasse um bocadinho da sua opinião acerca disto. Então, bom dia a todos. Enquanto pais, eu acho que nós também estamos confusos e precisamos que nos digam o que é que nós devemos fazer. Enquanto experiência de mãe, enquanto experiência também de quem está do outro lado a ouvir os outros pais, o que eu vejo é que nós temos uma falha. Em que a falha é nós normalmente só vemos aquilo que nós temos contacto. Ou seja, não há um conhecimento geral de todas as profissões que seria possível, porque nós às vezes pensamos que se eu me licenciar, por exemplo, em Engenharia Mecânica, pego nisso por uma experiência pessoal, a gente acha que vai ser mecânico, quando não tem nada a ver com isso. A Engenharia Mecânica, e vou falar do pouco que sei, se cometer alguma gafe, peço desculpa, mas a Engenharia Mecânica é tão abrangente e vai tão longe que se calhar será uma das principais dentro da engenharia, não destruindo nenhuma das outras. Mas eu acho que nem eu lá atrás, nem os jovens que aqui estão, têm noção daquilo que podem fazer com uma engenharia mecânica, por exemplo. Porque daquilo que eu vejo quando falo com eles, eles pensam, se vou para a engenharia mecânica, eu vou ser mecânico. Não, se vou para a engenharia mecânica, eu posso ir para tão longe. Se calhar foi o mecânico que pensou qual era a forma que esta garrafa de água tinha que ter, porque é que ela se adapta à minha mão, a forma, o peso, tudo. Mas será que isso, e nós pais sabemos, eu acho que nós temos um defeito, mas é como ser humano, não é como pai, nós somos influenciados pelo que está próximo. Se eu tenho próximo alguém, um amigo ou um familiar que está na área de medicina, então se calhar eu acho que medicina é bom. Mas se eu até sei o que é um arquiteto, afinal eu quero ser um arquiteto. Ou então ao contrário. Se eu vejo que aquele ali não é feliz com o que faz, então eu não vou querer aquela profissão. Faz lembrar lá atrás, quando nós escolhemos os nomes. Nós, quando escolhemos os nomes dos nossos filhos, muitas vezes somos influenciados porque, não gosto desse nome, eu conheci uma pessoa assim, super desagradável, eu não gosto desse nome. Os outros influenciam-nos. Então nós tentamos, e eu tento fazer isto lá em casa com a minha criança, que continua a ser uma criança, apesar de estar no 9º ano, eu costumamos passar lá em casa este lema. Existe alguém muito lá atrás, que era o Confúcio, que dizia que se nós escolhermos algo que nós gostamos, nós nunca vamos trabalhar na vida. Então esse é o lema lá em casa. E depois temos outro lema, que é ela pode escolher tudo o que quer, mas nós é que decidimos. Brincando com a expressão, como é lógico. Ou seja, ela vai ter a liberdade de escolher, mas nós queremos que ela nos procure para nós tentarmos orientá-la. Nós tentarmos orientá-la em que sentido? Orientá-la, por exemplo, ver se ela sabe exatamente que aquilo que ela está a escolher vai dar nesta e naquela opção. Por isso é que nós dizemos, escolhes tudo o que tu queres, mas nós damos a nossa opinião. E a doutora Carla já trabalhou isso. Por exemplo, lá em casa tínhamos uma opinião sobre a escolha que ela deveria fazer e ela vai fazer uma escolha totalmente diferente, isto na disciplina específica. Algo que nós não pensávamos que seria o ideal para ela. Mas lá está, ela decidiu, mas veio ter connosco para nós darmos a nossa opinião. Agora, foi uma opinião, não foi uma decisão. Então estava mesmo a brincar, quando disse nós é que decidimos, porque no fundo está a acompanhar e está a auscultar a sua filha. Exatamente. E ela é que decidiu. Exatamente. Isso é muito importante. Era aí que eu queria chegar, que é o seguinte, eu acho que nós, enquanto pais, temos que pensar que eles não vão ser aquilo que eu não consegui ser. Exato. Não é? Eu não posso colocar nela, dela fazer aquilo que eu não consegui, as minhas frustrações. Não pode ser isso, porque senão então
Afinal, eu não sou ela, nem ela sou eu, não é? Eu tenho é que tentar que ela seja feliz, faça a escolha certa e que eu oriente. Oriente é tentar procurar levá-la a conhecer aquilo que ela terá acesso naquele curso, no outro curso. E também ver com os colegas, que falavam há um bocado nisso, que não há uma separação. Há uma separação se eles quiserem. Têm é que trabalhar a forma de eles criarem proximidade. Ainda sugeri recentemente que, ora bem, vocês vão se separar. E eu até acho bem, porque senão é enjoativo, vocês já se conhecem desde a pré, muitos deles. Porquê é que não começam a pensar de escolher uma data em que vocês assumem hoje um compromisso? Em que, ora bem, vamos combinar que terá que ser próximo de um feriado, porque vocês não são muito jovens e depois existirá sempre escola. Porque não? Dia 9 de junho, por exemplo, vocês combinarem, de hoje em diante, já que vocês se vão separar, todos os 9 de junho, marcam um local. Na altura sugeri o Val de Leça. Porque é que vocês me dizem? Todos os dias 9 de junho, faça sol ou chuva, no Val de Leça, no sítio X, vamos lá encontrar. Se calhar no primeiro ano vai estar a turma toda. E isto vai passando. E quando chegares à minha idade, se calhar vai estar lá só 2 ou 3. Mas não vale a pena desistir. Porque se vocês se afastarem, só se afastam porque querem. Isto é normal. Claro. Então eu acho que nós temos que também desmistificar isso. Que é, não há uma separação. Há uma prova à amizade. Exatamente. Há uma prova ao companheirismo. Porque se tiver que acabar, acaba. Quer eles estejam juntos, quer eles estejam separados. Porque mesmo dentro da própria escola, eles vão se separar. Não é porque mudam de escola que há separação. Se eles seguem rumos diferentes, eles vão ter escolhas diferentes. E eu costumo dizer que é quando nós pensamos nisto, eu não posso pensar, eu vou separar do meu amigo. Olha, eu vou ter mais amigos. Exatamente. E acho que nós pais temos é que trabalhar isso. Não vais te separar dos amigos, vais ganhar outros amigos, vais ter mais. Senão, éramos todos filhos únicos, éramos todos só com 2 ou 3 amigos, porque não podia entrar mais ninguém. Então o que eu sugiro aos outros pais é tentar ter uma mente aberta. Exato. Controlar a nossa ansiedade, porque nós temos receio que eles façam uma escolha errada. Eu acho que a escolha nunca é errada se nós pensarmos realmente em sermos felizes naquilo que fazemos. Quando falou do meu percurso, naquilo que eu faço hoje, eu acho que sou a demonstração de que eu se calhar queria fazer tanta coisa que optei por fazer muita coisa, não é? Porque eu não conseguiria ser feliz se só fizesse uma das minhas profissões. Eu não era feliz se só desse formação. Me era muito menos feliz se eu só estivesse enfiada no gabinete de contabilidade. Não, eu só me sinto feliz porque faço tudo isso. Mas eu tenho que levar com as consequências. E é aí que eles têm que pensar. Vocês têm que pensar. Que é curtir a vida agora ao máximo e não esquecer que a vida também se curte quando é mais velho. Mas tem outra forma de curtir, temos responsabilidades. Mas se eu sou feliz, eu chego cansada, claro que chego cansada, mas chego satisfeita. Eu acho que é isso que eles têm que pensar. E se escolherem um rumo, eu gosto disto, mas eu também gostava daquilo. Se eu gosto dos dois, eu não preciso desistir de nenhum. Eu tenho que arranjar uma forma de tentar fazer os dois. Vou ter que abdicar de alguma coisa? Escolher bem que acabou a abdicar. Se é que vou abdicar, abdico numa, ganho noutra. Não é? Durmo menos, mas terei tempo para descansar nas férias, porque se calhar nas férias vou poder ir mais longe. Porque há outro mito aqui no meio, na minha opinião, que é, tem que fazer parte da nossa escolha, desculpem eu pensar assim, mas se calhar é da minha área de formação, a parte financeira, porque já há uma anedota que diz, tu casaste por amor ou por dinheiro, e ele diz, deve ter sido por dinheiro, porque amor não havia nenhum, não é? A anedota é ao contrário, mas eu não lhes quis dizer. E a realidade é, eu acho que o dinheiro não é tudo, mas nós somos um bocadinho mais felizes, não é se tivermos dinheiro, é se estivermos confortavelmente felizes. E escolher uma profissão só porque eu acho que ela é espetacular e porque eu gosto, é bom. Mas eu posso pensar, mas eu vou tornar isto a minha profissão, ou eu gosto disto e posso tornar isto algo que eu faço, mas e procurar algo que me dá rentabilidade. Porque se eu não tiver rentabilidade, eu não vou conseguir ser feliz. Porque chegar a casa e ter um filho, ou ter um familiar, ou tentar ajudar alguém, passar alguém na rua e nós queremos ajudar e não termos hipóteses, também não nos faz felizes. Por isso eu acho que também tem que entrar aqui a mistura, o futuro que a profissão me dá. Porque se eu só pensar naquilo que eu quero ser feliz, eles quando eram pequeninos queriam todos ser jogadores da bola, mas nem todos são Ronaldos, não é? Ainda querem. Ainda querem. Alguns têm que perceber que o futebol é espetacular para manter a forma física.
não é? Para depois não se tornarem, o professor está elegante, não é? Mas para não se tornarem, se calhar, alguns crescidos com menos aspecto saudável, não é? Agora, não significa que se eu gosto de futebol, eu vou ser futebolista. Epá, eu até gosto de futebol, mas eu não acerto na baliza, mando sempre ao lado, então vou tornar o futebol um hobby. Eu gosto de rock, eu gostava de ser roqueiro, mas eu não preciso ter uma banda. Eu posso ter um grupo de amigos e faço umas festas em casa. Eu não significa que tenha que ser exatamente só aquilo que eu acho que me faz feliz. É aquilo que me faz feliz, mas eu feliz, o que é felicidade? Não é? A felicidade tem um complemento muito grande. E nós pais temos que pensar nisso, porque senão eles iam ser todos roqueiros, todos jogadores da bola, todos, sei lá, princesas, só que nós não temos príncipes, não é? Só duques e já estão... Pronto, eu acho que nós como pais o que temos que ser é esquecer que eles vão fazer exatamente o que querem, mas com a nossa orientação. Esquecer que é assim, eles não vão fazer o que eu quero, ele vai ter que fazer o que ele quer ou o que ela quer, mas com a minha orientação. E aqui há um exercício muito grande. E às vezes É difícil como É pai. difícil, sim, encontrar esse equilíbrio, não é? Porque- Tem que haver aí um equilíbrio. E eu não sou um bom exemplo, porque lá em casa, quando agora estávamos a falar, alguém perguntou, então e qual é a específica que tu vais seguir? E ela a falar com a pessoa, mas a olhar para mim. E a pessoa, que era uma profissional, porque faz com a doutora Carla, mas eu tenho amigos e também vou falando com ela, olhou para mim e disse, mas então, a decisão é da mãe ou é da filha? E eu nem abri a boca. Mas a minha tendência está lá. Mas é isso que eu acho que nós temos que pensar. É a tendência. Eu não vou decidir o que o meu filho quer, o que a minha filha quer. Porque mesmo lá atrás já decidiu que os reis decidiam com quem casavam, não é? Os pais, quando eles nasciam estavam entregues, este vai casar com aquele. Mas até isso acabou. Então se isso acabou, vou eu decidir o futuro da minha filha? Não. Eu vou tentar lhe abrir um percurso e ver como é que ela é. E depois eu costumo dizer a ela, e desculpem que às vezes eu falo muito, que é ela tentar utilizar o funil com a posição certa. Não é? O funil tem duas formas de nós espreitarmos. Se nós pegarmos na forma estreita, nós vemos um futuro alargado. Mas se nós pegarmos na forma alargada, nós vemos um futuro mais estreito. Ela só tem que perceber qual é a forma que quer pegar no funil. E eu estou lá para lhe dizer qual é que eu acho que é a forma que ela deve. Mas se ela não estiver de acordo comigo, também é normal. Eu vou torcer para que ela inicialmente pegue errado, para eu depois dizer, eu tinha razão. Estás a ver? Tens que experimentar ao contrário. Porque eu acho que é isso que nós pais temos que pensar, que não é reprimir, mas tentar apoiar. É Ok. isso que eu acho. Obrigada. Vou pedir aqui ou à Tânia ou à Carla, falem um bocadinho, tenho aqui muitas questões, lançou aqui muitas questões sobre o papel dos pais. Não sei. Posso começar. É um papel que, na minha opinião, como eu dizia há bocadinho, é um papel de um acompanhamento muito, muito importante, ou seja, nós não podemos descurar os pais, a família, neste processo. E muitas vezes, e a minha experiência vai-me dizendo que muitas vezes aquilo que a mãe dizia, não é? Eu não disse nada, mas se calhar não precisa de dizer nada, não é? Porque a sua filha já vai sabendo se cá precisa da sua aprovação. E nós precisamos, e eu acho que isto também é uma questão importante, todos nós precisamos da aprovação e da validação de alguém, não é? Ou seja, nós, ainda por cima, nas vossas idades, é normal vocês gostarem de ter a aprovação ou dos vossos pais, ou de um amigo, ou de um familiar que seja uma referência para vocês. Acho que o papel dos pais é realmente, às vezes, aquilo que dizia, e muito bem, que é quase o respirar fundo e ouvir primeiro. Eu acho que é muito importante os pais que nos estiverem a ouvir em casa tentarem mesmo este exercício. Antes de dizerem, eu gostava que tu fosses isto, ou eu imagino-te a fazer isto, perguntar e ouvir primeiro. É muito difícil, até porque ao longo da vida nós vamos dizendo coisas aos nossos filhos daquilo que esperamos, não é? Para eles, e é muito difícil cumprir aquilo que muitas vezes eu ouço pais a dizer e que sei que é difícil de cumprir, que é, eu só desejo que seja feliz. O só é aqui muito relativo. Claro que os pais desejam que os filhos sejam felizes, é esse o intuito, e por isso é que às vezes tentam orientar demais, não é? Ou seja, acho que o primeiro exercício deveria ser sempre este, perguntar e escutar verdadeiramente primeiro, antes de tentar orientar. E se os pais sentirem esta dificuldade de realmente se posicionarem um bocadinho mais com pano de fundo e não na ação direta da escolha, se calhar procurarem a tal ajuda profissional, porque às vezes, por exemplo, na minha prática, o que eu faço é uma primeira sessão, os pais estão presentes, para também ajudarmos os pais a desmistificar aqui a orientação vocacional, para desmistificarmos passando a redundância,
vencer os mitos da escolha. E depois, na última consulta, ou na última sessão, volto a estar com os pais para ajudar-nos a ir comunicando esta escolha, porque às vezes vocês têm a certeza do que querem e aquilo que mais vos assusta é realmente chegarem a casa e dizerem o que querem. E às vezes a nossa ajuda dos psicólogos e psicólogas é exatamente esta, de tentarmos mostrar como estamos preparados para tomar esta decisão. E depois, um bocadinho, não aqui em concordância com o que dizia, mas tentar não fazer isso. Eu disse-te, eu avisei-te, porque a frustração já é tão grande de escolhermos errado. Se chegarmos a casa e ouvirmos isto tira-nos aquilo que eu acho que é uma questão que cada vez mais, em termos de geração, não sei se a Carla concorda comigo, que ainda por cima está num contexto também muito específico, que é o sentido de competência que eu tenho de escolha. Eu cada vez sinto que os nossos jovens acham que não sabem escolher, acham que não têm capacidade de escolher, que não têm poder de escolher. E a verdade é que vocês têm capacidade de escolha, vocês sabem escolher, vocês conseguem, na maior parte das vezes, reconhecer aquilo que gostam e reconhecer aquilo que não gostam. Às vezes precisam aqui, passando a expressão, e desculpando a expressão, de um empurrãozinho para pensarmos no todo. Porque é isto, ou seja, se nós tivermos este medo de chegar a casa e dizer eu não gosto do meu curso, e eu trabalho no ensino superior e sei qual é a frustração de estar 3 anos numa coisa que nós não gostamos, só porque temos medo de chegar a casa e dizer eu tive 3 anos, gastei dinheiro das propinas, mas eu não quero fazer isto da minha vida. E isto é uma sensação muito frustrante, não é? Não só para os pais, e eu compreendo também os pais que quando ouvem esta notícia ficam um bocadinho sem chão, não é? Obviamente, mas os jovens que eu acompanho têm muitas vezes sistemas mais fechados e por isso mais dificuldade em abrir o jogo perante casa. E o que é que acontece muitas vezes? É o esconder, não é? Escondem que não fizeram disciplinas, desculpem, no primeiro semestre, no segundo semestre. Tenho muitas vezes, infelizmente, situação de pais entrarem, estamos a falar de ensino superior, nos gabinetes a chorar, a dizer eu hoje vim cá e descobri que o meu filho não tem uma disciplina feita. Eu aí, desculpa interromper, mas ia acrescentar que um dos exercícios que costumo fazer e que aconselho também os meus amigos a fazer é exatamente esse de... Eu perguntava, normalmente, o que é que gostava. Eu não tinha resposta, então comecei a inverter. Eu hoje sei o que não gosta, mas ainda não consegui perceber o que gosta. Ainda ontem, por acaso, em conversa com outra mãe, porque a doutora Carla esteve com eles, ela dizia-me, o Duarte, sabes que resultados trouxe a casa? E eu disse, não, mas tu sabes o que é que ele não gosta? E ela, não, eu acho que ele gosta disto. Eu, olha, eu só sei o que não gosta. E ela pôs-se a pensar e disse, realmente, o que é que será que ele não gosta? Eu acho que nós pais também temos que fazer esse exercício, porque é a tal questão do funil. Se eu não consigo perceber o que é que ela gosta, vou tentar, com a minha experiência, perceber o que é que não gosta. E depois faço outra coisa, mas não gostas porquê? Para tentar perceber, porque às vezes existe o tal equívoco. Claro, sim. E quando eu há bocado dizia que depois eu avisei, é numa de brincadeira, sim, porque a relação também tem que ir por aí, numa de brincadeira. E até acho que não era em relação à escolha que estava a falar, que eu ia dizer não, isso, não, que era é a mesma questão do funil. Do funil, exatamente. Era ajudar a perceber a perspectiva de, às vezes temos que ver pelo funil estreito, outras vezes temos que ver pelo funil alargado. Exatamente. E eu entendi que era por aqui. De facto, o papel de pais é muito difícil, não é? E eu que sou mãe, e aqui não estou como mãe, de facto, estou como profissional, mas também sou mãe e muito nestas escolhas é difícil. Há expectativas para os filhos e eu às vezes tento também ajudar os alunos a perceberem um bocadinho isto que é, vamos pôr-nos um bocado no papel dos pais. Tinha aqui há um tempo, eu vou ser muito rápida, uma aluna que dizia que queria fazer um gap year no final do 12º ano. Mas que os pais não deixavam. Um gap year é fazer um ano sem nada, ou seja, não ir para a universidade nem ir trabalhar, fazer uma pausa e tentar perceber o que é que gosta, o que é que quer. Isto pode ser importante para alguns jovens e pode não ser importante para outros. Não há uma escolha certa para cada um. Nós não é o que eu digo aos alunos, eu não olho para ti e digo, tu tens a quem vai ser, eu não tenho varinha mágica, nem os testes têm essa varinha, esse condão. Mas eu tentei que ela percebesse um bocadinho a perspectiva dos pais, não é? Conversasse com eles ao contrário, que era, olha, eu, pai, achei que tu ias seguir um percurso e ao achar que criei este plano, tu ias estudar, isto agora assusta-me, e depois tu não queres ir estudar, e se depois não queres ir trabalhar, se depois ficas... E ela disse, realmente tem razão, os meus pais devem estar em sofrimento também, e daqui ela conseguir conversar com os pais.
é isto que eu acho. Eu acho que estas conversas é importante acontecerem o mais precocemente possível, como a Dona Paula dizia, a todos o respeito. Eu entendi que a Dona Paula dizia uma coisa que para mim é fundamental, também faço isso em casa, que é, ok, tu queres uma coisa, mas então tens que me explicar porque é que a queres. Quando tu me justificares, a decisão está tomada. É só aqui que a decisão é minha, que não é Exato. dele. O que eles têm que saber é justificar-me porque aquela opção e não a outra. Quando isto está justificado, faz sentido, então à partida a decisão está tomada. E é isto que às vezes os alunos têm alguma dificuldade em justificar porque querem corresponder às expectativas. Isto é que me preocupa. Ontem também um aluno dizia assim a um colega, nem era a mim, eu para a mecânica não posso ir, eu até queria porque o meu pai não me deixa. E depois, um bocadinho mais à frente, disse assim que eu achei delicioso. Não me deixa porque ele é mecânico e já teve problemas de saúde, caiu-lhe uma peça em cima e ficou muito doente. Muda completamente a perspectiva. Claro, não é? claro. Afinal, o senhor não é bem não deixar, é querer que ele tenha algum cuidado e, se calhar, uma perspectiva de vida melhor. Proteger, exatamente. Exatamente. É isto que eu acho que é importante. Se calhar o senhor, até... Atenção que eu ainda não falei com os pais, eu também costumo falar sempre uma reunião inicial com os pais e depois, no final, particularizo com cada pai uma reunião individual para explicar o porquê do projeto ou não. Há pais que têm ideias muito definidas e que por muitas sugestões que a gente possa dar e os alunos possam dar, às vezes consideram que aquele não é o caminho e os pais são os pais e, portanto, são quem tem esse direito. Há outros que chegam a essa conclusão mais tarde, mas o que eu acho que é importante é irem conversando com eles, é manterem este espírito aberto, esta capacidade de argumentação, este poder de decisão. Eu mostro sempre um slide no início, eu acho que todos os alunos que aqui estão se lembram, que fala mesmo sobre isso, que é decidir e de repente eu vou ter que tomar uma decisão grande e não sei muito bem como a fazer. É ajudar nisto, é a justificar porquê. Porquê é que eu hoje decido escolher geometria descritiva ou vou escolher matemática? Porquê é que eu não gosto de contactar com pessoas e prefiro um trabalho mais de papel? Porquê é que para mim é importante este projeto, no caso desta questão, e noutras situações outras, não é? Nem sempre o papel dos pais é difícil, mas há que ajudar a explorar, ajudar a falar sobre isto, porque é outro preconceito que eu acho que nós temos, é não ir falando sobre isto e só falar no 9º ano. Exatamente. Se nós formos construindo este projeto desde sempre, e por isso é que nós convidamos, de há 2 anos para cá, serem os pais a falar aos alunos de 7º e do 8º ano, um bocadinho para irem construindo e partilharem as suas experiências, para ajudá-los a construir consciências e criar isto, eu gosto muito disto, eu não gosto daquilo, com isto eu não me identifico de todo. E a ideia é envolver um bocadinho neste processo. Mas se às vezes os pais não se envolvem, podemos nós envolvê-los, não é? Isto agora para os jovens, podem ser vocês a fazer perguntas, podem ser vocês a questionar os pais, os familiares, um padrinho, um melhor amigo que já esteja a trabalhar, um irmão. Às vezes os irmãos também ajudam muito. Sim. Nestas escolhas, até acho muito giro que vejo irmãos a envolverem-se nos processos assim de forma muito ativa e a quererem participar porque passaram pela experiência. E às vezes a escolha que nós fazemos, como em tudo na vida, tem que ser repensada, depende depois do projeto de cada um e daquilo que nós vamos sentindo, não é? Ok. Posso só acrescentar uma coisa muito Sim. rápida, só para reforçar uma ideia, que eu concordo a 100% da questão do dinheiro, não é? Da questão financeira, que acho que é uma questão também muito importante, que eu acho que é um mito um bocadinho. Claro que quanto mais eu gostar de alguma coisa, vou ser mais feliz, sem sombra de dúvidas, mas a verdade é que a questão financeira é uma dimensão muito importante. É importante nós percebermos também o que é rentabilidade. E aqui os pais, como dizia muito bem, têm um papel muito importante, porque quando nós temos estas idades, nós não percebemos muito bem uma gestão financeira, nem temos que perceber, na minha opinião. A gestão financeira da casa, o que é que custa dinheiro, o que é que não custa, não é? E é importante os pais também irem desmistificando esta questão, porque efetivamente há profissões melhor remuneradas e há profissões não tão bem remuneradas, não é? Infelizmente. Mas a verdade é esta, ou seja, não deve, ou pode não ser a dimensão número 1, mas deve ser uma dimensão, efetivamente, concordo a 100%, que esteja aqui na exploração. Mas também ao contrário, que é, se para algum de vocês a questão do dinheiro é muito importante, não há problema de ser a dimensão número 1, ou seja, a importância das dimensões pode variar de mim para a Carla, por exemplo, porque queremos coisas diferentes para a nossa vida, mas efetivamente não terem, os pais não é, não terem, e as famílias não terem problemas em falar sobre a questão do dinheiro, sobre aquilo que vai ser mais rentável e menos rentável, mais sustentável e menos sustentável, só para reforçar a ideia que acho que é muito importante. Obrigada. Agora vamos falar de ensino profissional. E vou perguntar ao José Manuel
da sua experiência que tem há muitos anos nesta área, se considera que atualmente o ensino profissional ainda é alvo de preconceitos e aquelas situações em que os jovens estão no 9º ano e acham que querem ir trabalhar depois do 12º ano, mas não têm a certeza, ou seja, não conseguem mesmo ver para além do 12º, mas estão mais inclinados para a opção de ingressar no mundo do trabalho depois do 12º. Como é que se procede, se eles depois, durante o secundário, afinal, querem prosseguir estudos, como é que é o acesso ao ensino superior desses jovens, desses alunos dos cursos profissionais? Muito bem. Bom dia a todos. Eu só estou a intervir agora. Quero agradecer, é verdade. Quero agradecer o convite, antes de mais, para estar aqui presente. Dar os parabéns à organização pela capacidade de conseguir juntar tantas diversas personalidades que falam de assuntos diferentes ou de experiências diferentes, mas que convergem todos esses assuntos para uma situação que é fundamental, e dizer que vocês são os privilegiados em estarem aqui presentes, e quem está em casa a assistir são os privilegiados por poderem ouvir todas estas experiências que têm sido aqui partilhadas e que visam o vosso percurso pessoal e profissional e formativo nos anos que se seguem. Relativamente às questões que colocou, e ao ponto do ensino profissional ainda ser um bocadinho visto como a outra opção, não é? Quando não tem jeito para nada. Ainda é um bocadinho assim. Os cursos profissionais surgiram, e as escolas profissionais, em 1989, há muitos anos. Século passado. Depois foram integrados... Século passado já? Século passado já. Muitos Depois foram integrados aos poucos nas escolas públicas a partir de 2005, sensivelmente. E obviamente que nesses primeiros anos era visto, e temos que ser claros, como aqueles cursos para onde iam os alunos ou com maiores dificuldades ou com maior absentismo, no sentido de tentar que, através de um ensino mais prático, eles se motivassem e se encontrassem ali um conjunto de ferramentas que poderiam utilizar para ingressar no mercado de trabalho. A verdade é que há muitos anos atrás, eu estou no ensino profissional como diretor pedagógico há 12 anos atrás, e só para dar a minha experiência, nessa altura, a média de idades dos alunos quando entravam na nossa escola no primeiro ano dos cursos profissionais rondava os 16 anos, 16, qualquer coisa anos de idade. Neste momento estamos com uma média de entrada para o ensino profissional que ronda os 14,6 anos de idade. Isto por si demonstra já muita diferença naquilo que é a ideia do ensino profissional, que já não é visto atualmente, felizmente, como uma segunda opção, mas é visto como uma solução, ou uma possibilidade, ou uma oportunidade para qualquer um dos jovens, sejam eles com 14 anos sem nenhuma retenção, ou com 15 ou 16 com retenções. Isso já passou a ideia de que o ensino profissional é só para os alunos que faltam muito, para os alunos que têm dificuldade e que querem fazer o 12º ano. Neste momento, já temos alunos que entram no ensino profissional com o objetivo de prosseguir estudos, o que há alguns anos atrás era impensável. E isto é importante vocês também começarem a pensar que o ensino profissional é uma via completamente válida, quer queiram integrar o mercado de trabalho, quer queiram prosseguir estudos. Temos vários exemplos de alunos que vão com a ideia de prosseguir os estudos e chegam ao final do 3º ano e acabam por ter uma oportunidade de emprego e vão trabalhar e depois tentam conciliar os estudos com o trabalho. Outros que vão apenas para concluir o 12º ano porque estão desmotivados pela parte mais teórica do ensino normal e depois acabam por ser reintegrados no modelo de ensino e de formação, de encontrar motivação para prosseguir os estudos e acabam esses por concorrer à faculdade. Ou seja, isto tudo parte de cada um de vocês. E estamos a falar até este momento muito daquilo que é o passo do 9º para o 10º ano, qual a escolha que eu hei de fazer, qual o percurso que eu hei de tomar, e isso é fundamental vocês fazê-lo por vocês. Falaram aqui já, e nós pessoalmente sentimos muito isso quando fazemos as entrevistas, que não são
entrevistas, são quase também algumas reuniões de orientação. Uma da questão que nós perguntamos muitas vezes é: mas porquê é que te candidatas para este curso? Para perceber também qual o objetivo, e muitas respostas: porque eu já tenho um amigo que vem para aqui. Mas isso não é uma razão para seguir esta área, é um erro. E muitas vezes nós tentamos sensibilizá-los para isso. Não é essa a escolha que tens que fazer porque um amigo veio ou porque eu acho que é uma área que vai dar muito dinheiro. Não é só isso que interessa, tem que se pôr na balança e pesar tudo aquilo que vai ser fundamental no nosso futuro, porque a realização profissional é fundamental. Obviamente que ganharmos dinheiro é importante, mas fazermos aquilo que gostamos é fundamental. Relativamente a mitos, felizmente eu julgo que as coisas estão a ser ultrapassadas porque cada vez mais o ensino profissional demonstra, quer em questão de empregabilidade no final do ciclo de formação, quer em questão de acesso ao ensino superior, os níveis têm aumentado, as percentagens têm aumentado e tem-se conseguido, com muita luta, com muito trabalho, desmistificar esse lado. E é fundamental para que vocês tenham mais caminho, um caminho mais alargado, que vejam o funil do outro lado, porque até aqui era o ensino normal, fazer o 12º ano, porque o ensino profissional era para outros. Agora não, agora consideramos que vocês já veem o ensino profissional como um futuro, como um caminho que vocês podem traçar de forma normalíssima e o funil já está na posição correta. E aí, pegando na posição dos pais outra vez, mas vou para a posição de formadora, o que eu vejo é que há muitos pais que acham que o ensino profissional não tem qualidade. E é errado. É errado, defendendo a minha profissão enquanto formadora, dou formação há 22 anos. E apanha-se grupos, eu dou de jovens que estão a fazer o 11º e 12º, são um sistema de aprendizagem, como dou também adultos. O meu aluno, o meu formando, que é o que nós lhe chamamos com maior idade, tinha exatamente maioridade, tinha 66 anos. Eu fui dizer que a maioridade chegou, porque ele chegou à idade da reforma e achou que devia ser integrado no curso complementar. Era licenciado em Engenharia Civil e resolveu ir fazer uma formação de gestão. E eu acho que isto demonstra o quanto a formação é importante. Mas nós, pais, falhamos. Falhamos porque nós só vemos o ensino profissional como uma opção quando eles não têm muito bons resultados na escola, quando ele até tem um jeitinho ou ela tem um jeitinho para esta ou aquela atividade. E a formação profissional vai mais além do que isso. Se eu estava a defender muito bem quando faz a pergunta porque é que estás aqui, é realmente porque teve lá um amigo. Eu acho que nós pais temos que ver que, às vezes, os nossos filhos, para serem de sucesso, que era um dos temas que falava há bocado, o sucesso é, para um aluno que está habituado a ter 5, o sucesso é continuar a ter 5, ou que tem 17, 18, 19, 20, o sucesso é esse. Mas para um aluno que normalmente está com notas mais baixas, o sucesso é se calhar ter um resultado positivo. Por isso o sucesso não é só o rápido, que não é só a lebre que ganha a corrida, a tartaruga também pode ganhar, porque a lebre ficou a dormir e a tartaruga ganhou, não é? São essas coisas que nós temos que pensar e enquanto pais às vezes nós temos que ver que o meu filho se calhar não está a ter o sucesso que eu gostava que ele tivesse na escola, se calhar ele não se encaixa com este ensino. Se calhar ele tivesse um ensino mais prático, que ele puxava mais por ele, porque a formação profissional tem muita prática, ele vai ser melhor. E como formadora, e o professor aí deve poder dizer mais do que eu até, vemos que normalmente alunos com resultados não tão brilhantes no ensino normal, chegam à formação e são brilhantes. Porquê? Porque identificam-se com eu estou a aprender com a prática. Exatamente. E a prática torna-os excelentes profissionais. Normalmente há sempre um grupo que quer seguir o ensino superior e até costumam dizer que até foi mais fácil porque eu fiz o curso e até já tinha, principalmente nas áreas das engenharias, não é? Porque eu até já tinha aquele jeito que aprendi aquilo e que fiz outro. Então eu acho que nós temos que pensar assim, nem todos vão para o ensino normal, nem todos vão para o ensino profissional. É que tentar perceber, nós pais, o meu filho tem perfil para qual? Não sei o que é, vou-me informar. Exatamente. Os psicólogas estão lá para ajudar. Exatamente. O que é, não é? É verdade. Aqui a questão, muitas vezes, há pouco falávamos, se eu trabalhar por gosto, não vou trabalhar um dia na vida. Muitas vezes nas escolas profissionais ou no ensino profissional, nas escolas normais, é mais fácil. É mais fácil porquê? Porque os alunos não estavam a ter êxito nos outros cursos tecnológicos, científicos, e agora estão a ter sucesso. É mais fácil, só pode, não. A questão aqui
outra é que, quando eles estão motivados, também não se têm que dedicar, se calhar, tanto ou esforçar tanto, porque estão a fazer aquilo que gostam. E estando eles motivados com a componente prática, depois, quando vão fazer as outras disciplinas, como tem o português, o inglês, ou as áreas científicas, matemática, físico-química, acabam por ir com outra abertura, com outra motivação. Estão felizes. E porque estão felizes. E isso é fundamental. E foi um bocadinho isto que o ensino profissional também veio trazer a esses alunos mais motivados, mais cansados, ou sem uma visão daquilo que poderiam seguir. Acho que isto é fundamental. Para terminar a questão dos mitos, só referir que muitas vezes também existe por parte dos pais esta questão de mas eu não queria que ele fosse para o ensino profissional, lá está, ainda aquela visão, e a questão de muitos dos pais não conhecerem que estes cursos também dá para prosseguir estudos. Era um dos outros mitos que porque nós, reparem, nós quando fazemos estas entrevistas com seleção para fazer as nossas turmas, nós fazemos questão que os alunos, os candidatos, sejam acompanhados pelos encarregados de educação. E muitas destas questões são levantadas nessa conversa. E os pais ficam super admirados quando nós dizemos não, os alunos podem prosseguir os estudos. E muitas vezes, alunos que estão numa área não têm que seguir o ensino superior nessa mesma área. Eu vou dar um exemplo. O ano passado tínhamos um aluno num curso de apoio à gestão, que terminou o ano passado, que prosseguiu o desporto, por exemplo. Ou seja, áreas completamente distintas. E é uma outra questão que podemos aqui falar, que às vezes disse mais vale dar um passo atrás para logo a seguir dar 2 à frente. E não podemos temer isso. Nós recebemos alunos anualmente que estão no 10º ano, no 11º ano, já aconteceu isso, que não se estão a identificar, não estão felizes e acharam pertinente recuar um pouco para iniciar uma nova via de formação e conseguem concluir com êxito. Igualmente isto, ao longo do percurso, os alunos entram a pensar eu vou gostar desta área, é esta área que eu quero, seja ela saúde, seja ela contabilidade, seja o que for, comércio. A verdade é que ao longo dos 3 anos, com a prática que vai tendo ao longo do curso, com os períodos fundamentais que são a formação em contexto de trabalho, os estágios, onde eles vão ver o que efetivamente é o mercado de trabalho, quais são as exigências, quais são as responsabilidades que terão se seguirem aquela área. Alguns deles ficam plenamente satisfeitos, é isto que eu quero, e ainda ganham mais motivação para o resto do curso, mas há sempre um ou outro, como em todas as áreas, em todos os cursos, que dizem não é bem isto que eu quero. E não é por não ser bem isto que eu quero, ou por não ser isto para aquilo que eu previa ou que estou motivado, que tenho que desistir. Eles podem prosseguir outro caminho, eles podem terminar o 12º ano e concorrer para outra área, prosseguir os estudos. E isto é fundamental eles também perceberem que não é uma fase super importante e temos que perceber que com 14 ou 15 anos tomar esta decisão não é nada fácil. Não deveria sequer, vocês terem que tomar esta decisão com 14, 15 anos. Não é, embora seja muito importante vocês começarem a traçar o vosso caminho e maioritariamente vocês acertam, mas há sempre alguns que não vão prosseguir aquilo que escolhem naquele momento. E tem que haver sempre, constantemente, este apoio de toda a gente e fundamentalmente da escola para vos orientar e vos aconselhar, seja para vocês integrarem o mercado de trabalho, seja para vocês prosseguirem os estudos. O ensino profissional foi visto desde o início e nós já temos no slogan da nossa escola a formar profissionais desde 1991. Neste momento já não é só formar profissionais, como é formar pessoas, homens, mulheres, mas também orientar alunos para o ensino superior, porque isto de ano para ano vai aumentando a percentagem de alunos que concorrem ao ensino superior. E nós temos também que nos adaptar a isso. Temos também que perceber que as vossas orientações, os vossos objetivos vão nesse sentido. Agora, obviamente, que também defendo e digo que não temos que ser todos doutores, não temos que ser todos médicos, ou professores, ou psicólogos, ou contabilistas. Temos que ser felizes.
E se por isso passar, nós concluímos o 12º ano, que é a escolaridade obrigatória, e realizarmos uma profissão em que nos sintamos felizes, completos, isso é fundamental. Seja na área de saúde, seja na área de engenharia, cabeleireiro, seja o que for. É fundamental vocês serem felizes. E para isso nós estamos cá para tentar orientar o melhor que conseguimos, com o apoio de todas estas forças, para que vocês tenham sucesso. Isso é o fundamenento. Relativamente à segunda questão, como colocou, não sei se tenho tempo, eu também começo a falar. Vou querer passar aqui à Joana, mas como é que eles fazem o acesso? Relativamente à segunda questão, aquilo que nós achamos, a questão foi relativamente... Como é que, é o acesso? Houve mudanças? Não querem prosseguir o acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior pode ser, neste momento, através de duas formas. Quando eles terminam o 12º ano, há a forma que concorrem a nível dos exames nacionais, como os alunos que terminam o ensino normal, a área científica, ou através dos cursos profissionais. Agora há uma nova medida, já há 2 anos, em que os alunos do ensino profissional podem concorrer através de vagas orientadas apenas para o ensino profissional. Obviamente que o número de vagas é distinto, os exames que eles fazem são completamente distintos, não são exames nacionais, são exames realizados em institutos politécnicos preparados diretamente para isso, mas que os podem e que permitem, são 2 formas que eles têm de acesso neste momento. Só me acrescentar que ainda há uma terceira via, que são os CESPs, que nós temos aqui a funcionar com o IPP no Conselho de Valongo, que são uma via de acesso para alguns alunos que não precisam de fazer nenhum tipo de exame, é só pela escolaridade que obtêm com sucesso, e depois então poderão ficar ali pelo nível 5 ou decidir entrar numa licenciatura, é uma outra possibilidade, não é? Portanto, digamos que quem quiser continuar, não há motivos para não continuar. Hoje em dia ainda tem outra que importa também sublinhar, e que nós temos muitos alunos nessa situação. Porquê? Porque como ensino profissional, escola profissional, nós temos um grande número de alunos que integra logo o mercado de trabalho, e estamos a falar de alunos com 18, 19, 20 anos, que trabalham 1, 2, 3 anos e depois têm a possibilidade de integrar a escola e progredir na carreira, obviamente, a partir do acesso para maiores de 23 anos, que é uma outra medida que permite a estes jovens que integram o mercado de trabalho, trabalham 2 ou 3 anos, muitas vezes por questões até mesmo económicas e familiares que não lhes permitem no imediato prosseguir os estudos. Eles trabalham 2, 3 anos e depois podem conseguir conciliar os estudos com o trabalho a partir da medida dos maiores de 23 anos. Ok, muito obrigada. Vamos então agora passar aqui a voz à nossa plateia, e eu vou passar aqui a palavra à Joana, que eu tive a oportunidade de conhecer e que vai partilhar connosco o seu percurso. Já falamos aqui de mudança, não foi, Joana? Já falamos aqui de situações semelhantes à sua. Então, Joana, pedia-lhe o favor que partilhasse com os colegas e quem nos está a ouvir lá em casa como é que foi a sua mudança, o que é que queria ser desde pequenina, nos falasse um bocadinho do seu percurso. Só para confirmar, isto não sei se está ligado. Sim. Está. Antes de mais, quero obviamente agradecer o convite por estar aqui presente e ter a oportunidade de partilhar a minha experiência com as pessoas lá em casa, com vocês e também com os alunos que me estão neste momento a ouvir. Para quem não sabe, eu encontro-me neste momento no 12º ano, estou no curso de Línguas e Humanidades. No entanto, esta não foi de todo a ideia que eu tinha para o meu futuro, e passo a explicar. Eu, desde pequenina mesmo, tive uma ideia muito idealizada daquilo que eu queria. Eu queria ser pediatra, sempre tive essa ideia. Desde pequenina que eu dizia aos meus pais, eu quero ser médica dos bebês, eu quero estar com os bebês. Pronto, sempre tive essa paixão, também na área de saúde, e foi isso que eu fiz. Eu acabei o 9º ano e fui para o curso de Ciências e Tecnologias. No entanto, confesso que não estava de todo a correr bem, quer nos meus resultados escolares, quer também na minha motivação, naquilo que eu sentia naquele curso. E o problema não era os professores, não era ninguém, era simplesmente eu que não me estava a encaixar de todo naquela área. E então, como toda a gente sabe, no primeiro período nós temos a oportunidade de mudar de curso. Não ia repetir ano nenhum, podia mudar no primeiro período. E então tive uma conversa com os meus pais, só que confesso que o meu pai não simpatizou muito com a ideia.
como assim? Então tu sempre quiseste ciências e agora queres ir para outro curso? O que é que se passa? Sempre tiveste essa ideia? E é assim, o meu pai, depois de uma conversa bastante prolongada, disse-me assim, olha, eu aconselho-te, assim, tu sempre gostaste de ciências, eu aconselho-te a tentar, a continuar o ano. Pode ser que corra bem, não corra bem no primeiro período, mas pode ser que corra bem mais para a frente. E eu, pronto, vou então continuar. Continuei e posso dizer que não, continuei a não gostar. Continuei os meus resultados não estavam como eu queria, de longe, para ser sincera. E comecei também a perceber, curiosamente, que eu gostava mais das áreas das línguas. Os meus resultados eram muito melhores em inglês, também tinha boas notas a filosofia e fisicoquímica e a matemática nem por isso. Comecei a perceber que pronto, não era aquilo que eu queria de todo, e então acabei 10º ano e nem sequer pensei na hipótese de repetir ciências, eu queria mesmo mudar de área. E posso confessar que foi um bocadinho arriscado, assim, mudar de área, sendo que eu sempre quis ciências, do nada, que apeteceu-me e queria línguas, mas foi isso que eu fiz, arrisquei, não quis prolongar com ciências, decidi ir para línguas e humanidades, não conhecia a minha turma, conhecia só 2 ou 3, poucas pessoas, mas também isso não era problema. Eu era medo exatamente de não me encaixar novamente, e quero passar a palavra de que isso é normal nos sentirmos ansiosos, é normal ficarmos estressados, e como também foi falado aqui, é essencial falar com os pais. Eu não ia continuar num curso em que não me sentia realizada, então optei logo por falar com os meus pais, e isso é uma coisa muito essencial que nós temos que fazer. Pronto, pode acontecer dos pais não concordarem ou ficarem um bocadinho assustados, mas pronto, eu também não vou culpar ninguém, porque obviamente que o meu pai só estava preocupado comigo. E eu compreendo isso, e sinceramente não me arrependo de ter continuado ciências. E pronto, cheguei a Humanidades, decidi continuar, não é? Fazer. Neste momento estou no 12º ano em Línguas, e posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz, porque sinto-me completamente realizada neste curso, até já tenho uma ideia do que quero seguir no ensino superior, posso partilhar, gostaria de seguir Línguas Aplicadas, na vertente da tradução. Posso, eventualmente, mudar de ideias mais para a frente, mas só para verem o quão diferente é seguir pediatria de seguir línguas aplicadas. São áreas completamente distintas. Mas pronto, para concluir, eu posso mesmo dizer que não perdi um ano, eu digo que ganhei um ano. Porque é uma coisa que eu confesso que, por exemplo, vejo os meus amigos que estão neste momento na faculdade e eu estou no 12º ano, e eles já vão para o 2º ano de faculdade e eu vou para o 1º ainda. Isso no início confesso que me abalava um bocadinho, porque sentia que estava atrasada, digamos, mas eu quero mesmo passar a palavra de que não nos podemos sentir atrasados. Não foi um ano que eu perdi, eu ganhei um ano. E eu estou relativamente confortável com isso. Aliás, conheci pessoas incríveis, tenho amizades muito, muito fortes, que conheci quando fui para Línguas e Humanidades. E o meu pai até se sente um bocadinho culpado. O meu pai sente-se um pouco culpado, posso partilhar aqui. Mas eu digo-lhe, não há problema, porque eu sinceramente não me arrependo do que fiz, não me arrependo. E pronto, só quero mesmo passar a palavra de que é normal nos sentirmos nervosos, é normal chegarmos a um curso e dizermos, eu não gosto disto, não me sinto bem com isto, ou não tenho sucesso nisto. E pronto, que é normal arriscar. E pronto. Joana, muito obrigada. Uma iniciativa que nós tivemos este ano, a falar com pais, que nós fizemos este ano de 10º ano, alguns alunos de 12º ano estiveram, a Joana foi uma delas, sobre estas experiências. E agora vamos ver, como devem imaginar, nenhum teste ia dar à Joana no 9º ano Línguas, porque ela estava condicionada desde bebê para a pediatria, portanto todas as respostas que tivessem a ver com a área da saúde, a Joana ia dizer, gosto muito, é isto que eu quero. Não somos bruxos, não é? Não olho para ela, tem ar de, não é? Pronto. Estávamos riquíssimas, não Carla. Aliás, se calhar não era isto que estaríamos a fazer. Não, fazíamos, que eu gosto muito e tenho a certeza que a doutora Tânia também. Por outro lado, vamos também perceber, eu acho excelente esta atitude dos pais, porque aquilo que o pai disse, primeiro, eu imagino o pai deve ter sido super assustado, que é, e agora sempre quiseste isto e de repente, mas como é que se passa? E mais, a Joana era também boa aluna, e de repente tu agora não queres.
ok, esta ideia de vamos experimentar para ver se é isto que queres, porque alguns alunos às vezes também têm o facilitismo, não é? Alguns deles, e que alguns estão aí presentes, dizem assim, qual é o curso que não tem matemática? É esse que eu quero. Exatamente. Okay? Às vezes a ideia do profissional é essa, vão para o profissional que não tem matemática. Quando nós nos dizemos que tem sempre matemática, eu disse, não sabia, não é? Aliás, digo, é das primeiras coisas que eu tenho espaço para eles, é que vão ter sempre matemática. Português e inglês não fogem, não é? Pronto. A postura dos pais também é uma postura natural. Houve um receio natural de dizer, ok, vamos mesmo ter a certeza que é isto que tu queres. Portanto, é válido, também é válido se mudarem no primeiro período, naturalmente, mas às vezes o experimentar para ter a certeza da escolha também é válido, ok? Exatamente. Têm é que cada um definir o que é melhor para mim, que pode ser diferente do que é melhor para a pessoa que esteve ao meu lado. Foi uma corajosa Joana, porque não é fácil tomar esta decisão. E ela disse muito bem, decidi não repetir ciências, porque é uma opção para alguns alunos repetirem para melhorar notas. Lá está, para alguns, não é para todos. Depende do projeto de cada um, não é? Depende daquilo que faz feliz a cada um. Portanto, obrigada pela partilha, Joana, porque é mesmo isto. Acho que ela dizia mesmo isto aos pais. Eu não tinha a menor dúvida, aqui há dias, ela disse aos pais, eu não tinha a menor dúvida que ia ser pediatra, eu tinha a certeza que era isto. Claro que qualquer questionário vai dar isto. Porque era a certeza que ela tinha, não é? Não foram os profissionais que falharam, não é? Nem os questionários. Nem os questionários. Não, isso que eu estou a dizer, não foram os... Não, porque ela tinha a certeza, ela e os pais também, pelo percurso que estiveram com ela. Estava a brincar com a expressão que é, porque nós às vezes pais achamos, então porquê é que fazes aqueles testes? Não valem nada. Não eram os profissionais os testes que falharam. Não. Nós, nas respostas, Não, é que falhámos. É giro quando eles às vezes dizem assim, mas não dá nada daquilo que eu gosto. E eu digo assim, olha, espera aí, mas quem é que respondeu? Fui eu. Exato. Não fui eu que estive lá a responder. Às vezes eles não se comprometem, ou o questionário é longo e respondem à sorte, sim, que eu também percebo. Outras vezes é porque têm já expectativas, pronto. Há muitas situações, é importante envolver, mas aqui no caso da Joana não havia a menor dúvida que ela ia escolher ciências, verdade? Há alunos que até são muito bons, como a Dona Paula disse, no seu caso, em diferentes áreas e têm mesmo muitas dúvidas porque gostam tanto de línguas como de ciências. Mas no caso da Joana... Desculpem interromper, mas curiosamente, até quando eu cheguei ao curso de ciências, eu vi que tinha muito melhores resultados na área das línguas e eu fiquei, ui, algo de errado não está certo, não é? Aquela frase. E pronto. Os meus resultados não eram definitivamente bons na área da matemática, físico-química. Pronto. Obrigada, Joana, e Obrigada, também quero dar os parabéns e salientar a frase, não perdi um ano, eu ganhei. Sim. Ou seja, as mudanças muitas vezes são realmente ganhos, não é perder, é ganhar com o objetivo de realização, não é? E normalmente a realização conduz ao sucesso. Eu gostava de saber se mais alguém aqui na plateia quer fazer alguma questão ou partilhar alguma experiência. Lá em casa também não temos questões. Estamos quase a terminar. Eu quero muito agradecer aqui aos nossos oradores e oradoras, orador e oradora, pela partilha. Acho que se discutiram aqui questões muito interessantes. Tínhamos mais 1 hora aqui de conversa, não é? Eu lembrei-me só, desculpe, com base na experiência da Joana, quando a Joana estava a falar, eu lembrei-me de uma experiência que me contaram recentemente. E acho que a experiência dessa pessoa poderia estar aqui, que realmente nunca é tarde a decisão. Contaram-me recentemente que um determinado aluno, que era muito bom também, e que seguiu medicina. Isto lembrei-me quando a Joana estava a dizer que queria ser pediatra. Que seguiu medicina porque era o sonho dos pais. Os pais queriam ver o filho como médico, porque nós às vezes idealizamos que realmente os filhos só são bons se forem médicos. E esse jovem fez o percurso todo, até que no último ano de medicina aqui no Porto, encontrou um professor que um dia se virou para ele e disse: mas tu não fazes isto porque gostas, tu fazes isto foi esse professor que me contou a experiência, tu fazes isto porquê? E ele no último ano de medicina confessou ao professor que estava ali porque os pais tinham um sonho de ser médico e que então ele estava ali para realizar esse sonho. Esse jovem hoje já tem mais idade, não exerce medicina, exerce uma outra profissão, fez o curso de medicina, entregou o diploma aos pais, começou a trabalhar, fez internato e começou a trabalhar como médico, num hospital aqui no Porto também, e nos poucos tempos livres que tinha, o que é que fez? Ingressou novamente no ensino superior, formou-se numa outra coisa que não tem nada a ver, e hoje o que é que ele faz? Exerce
a outra profissão. E os pais? O que é que eles sentem? Pois, essa é a parte interessante. É que no fim de ele ter terminado o percurso e de o verem seguir, esses pais ficaram: oh filho, desculpa, mas desculpa filho, desculpa. E é mesmo isso, estar no lugar do pai, às vezes a gente acha que deu o conselho certo, mas aquele teve muita força. A Joana abriu os olhos mais cedo. E eu acho que os seus pais Até porque, sendo vão lhe sincera, não me agradecer. imagino podia ter neste momento. Mas vais ter essa oportunidade, se calhar. Claro. Sim, sim. De outra forma. Era só isso, achei que não era uma Ok. experiência que fazia parte, e desculpa. Mais uma vez, obrigada. Obrigada também a todos os presentes, a quem nos ouviu lá em casa, a quem está aqui na biblioteca. Eu vou pedir o favor que utilizem o código QR que têm na cadeira à vossa frente para avaliar esta sessão. Para nós é importante que nos deem as vossas sugestões de melhoria. A próxima ordem na conversa vai ser no dia 20 de maio, na Escola Secundária de Valongo, e vai-se falar sobre as redes. Uma segurança, uma ameaça, falar sobre o papel das tecnologias e discutir qual o seu papel na saúde mental. Muito obrigada e dou por encerrada esta sessão. Obrigada.